Era duas coisas. Em relação a isso de perceber ou ele aparecer. Aham. Realmente são as duas São coisas. as duas coisas, né? Porque, por exemplo, se eu achar que só vai aparecer evoluciólogo aqui dentro, eu já estou me restringindo para perceber e captar um evoluciólogo fora daqui. Eu concordo com o Max, eu acho que óbvio, eu acho que não é nem acho, é óbvio que os evoluciólogos, né, partindo desse princípio da existência deles, dessa teoria, eles estão espalhados por tudo que é lugar. Puxa, acho que seria uma pretensão muito, sei lá, né, fantasiosa achar que só aqui vai aparecer evoluciólogo. Porque aqui tem uma frase aqui na página 2, na parte de conscienciografia, nem interessa a gente esse tema, né? Tem ali a última frase dele. Quem escreve livro proexológico tem amparo de evoluciólogo. Aham. Aí eu fiquei perguntando, então quem não escreve não tem? E aí a partir dessa análise, aí eu comecei a pensar, de repente, talvez, né? E claro, de repente não, certamente ele tem diferentes tecnologias, recursos de assistência. Um dos trabalhos, provavelmente, do evoluciólogo é esse, de dirigir o grupo e tal, orientar, sugerir curso intermissivo, a pessoa vai ressomar e tal. Mas talvez um outro seja um amparo mais junto, um amparo mais direto. Então, às vezes o professor Valdo dizia, quantas vezes no holociclo, até nas tertúlias, né, mas eu lembro mais no holociclo, que ele dizia, hoje o transmentor está aqui. Uhum. Aí a gente ficava deslumbrado, nossa, o transmentor está aí. Para quem não sabe, o transmentor era o evoluciólogo lá do professor Valdo. Então, o transmentor estava lá. professor Valdo e nosso também, Nossa, né? Do grupo. Então, ele aparecia exatamente por causa do grupo. Por causa do e grupo. pelo trabalho que o professor Valdo estava fazendo com o grupo. Aí a gente começa a entender, né, como é que a intervenção, talvez a intervenção dele seja mais estratégica, mais relacionada aqui a um tópico que tem aqui da pré-intermissiologia na página 3, que é a liderança interassistencial. Então ele vai ser, né, ele vai ser mais estratégico na intervenção dele. Então ele vai na liderança, né, nos epicentros a gente tem uma tendência, assim, a fazer uma análise da extrafisicalidade, da atuação das consciex, muito tomando como base parâmetros intrafísicos, né? E aqui nessa dimensão é tudo muito limitado, restringido e tal, quadradinho. Agora imagina uma consciex, que ele é um evoluciólogo, imagina o dinamismo nas manifestações dele ou dela, e junto com a equipex, os compassageiros, os outros evoluciólogos, serenões. Então, isso é bem dinâmico. Eu acho que, sei lá, eu acho que é um meio inútil, talvez, a gente querer deixar tudo muito certinho. Ele ajuda aqui, não aqui, ele não ajuda. Ele faz uma assistência máxima que ele pode, sempre se enfoque da evoluciologia. Ele falou do binômio admiração-discordância, acho que é um elemento muito importante, porque como que eu vou liderar, o evoluciólogo, como que ele vai liderar um grupo evolutivo, sei lá de quantas consciências, se ele não tem admiração, discordância? E daí eu acho que vale a pena, puxando aí para a nossa realidade, igual o Pascolin falou, né, a gente avaliar esse aspecto, né, dentro da gente. E na nossa teática nesse aspecto, né, admiração, discordância. Principalmente nesses tempos de muito conflito por causa de ideologia, de política e tal, aí as pessoas virando a cara umas para outra, né? É uma dúvida que me surgiu na página 3, onde fala ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pensata número 5. Para alguém agir como se fosse evoluciólogo, porque há de colocar todas as consciências à sua frente pelo prisma da evoluciologia. Isso que eu estava comentando. Então aí eu quero entender. Isso que eu estava comentando com a Nazaré, entendeu, Nazaré? Pois é. Mas é que ele está falando botar à frente no sentido de mais importantes ou no sentido de eu ver todo mundo como se todo mundo fosse mais evoluído que eu? Ou talvez, né, o que eu acho assim. Porque o evoluciólogo, eu fico tentando aqui entrar na mente do evoluciólogo, me concentrando. Ele não fica pensionizando, eu sou evoluciólogo e são todos aqui meus discípulos, ou as minhas marionetes, alguma coisa assim, eu sou um evoluído. Eu acho que, não preciso nem dizer, isso é muito óbvio. Talvez isso aqui seja até uma salvaguarda para a pessoa não começar, de repente, se achar superior, enfim, um poder, alguma coisa.
Porque esse negócio de colocar à frente sob o prisma da evoluciologia, ele poderia ter colocado sob o prisma da assistenciologia. Ele não sucumbir, também a gente também não pode confundir com uma rigidez, né, algo sem estabelecer rapport, empatia, laços com as pessoas que ele está convivendo. Então, por exemplo, assim, ele pode até não, vamos supor, nascer numa família alcoólatra, de pais alcoólatras, um ambiente favorável para isso. Ele não sucumbiu, ou seja, ele não se tornou um alcoólatra. Mas também não significa que ele se tornou ali um xiita, um cara fanático, sem capacidade nenhuma de fazer uma sociabilidade, por exemplo, com as pessoas. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso aí, no equilíbrio, né, no bom senso, porque a gente discute, a gente vê muita coisa de forma, regras, é assim, mas a gente tem que ver que ali tem uma consciência e tem uma holomaturidade ali por trás, uma consciencialidade e um domínio muito grande dos processos dele, da energia. Por exemplo, senão não existiria serenão oligofrênico. Ou seja, ele superintende totalmente o processo físico. A partir do momento que o serenão, o evolucionário está quase lá, né? Que eles têm uma superintendência muito grande sobre o processo físico, determinadas coisinhas que a gente supervaloriza, para eles não é nada. Então, essa ideia de sucumbência, a gente tem que colocar isso: conduta padrão, conduta exceção, flexibilidade, discernimento assistencial, estratégias assistenciais. Exatamente. Então, ele fez uma infiltração numa empresa de bebida alcoólica para fazer assistência. Agora, se ele fosse um cara, que é o que eu estou querendo dizer, um cara rígido, bitolado, totalmente antagônico às concessões que são necessárias para ele fazer a assistência, ele não teria entrado lá dentro. É isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, que não sucumbir não significa radicalismo, fanatismo, antagonismo. É isso que eu estou dizendo. Que o cara realmente não vai sucumbir, mas isso não significa que não vai ter uma consciencialidade de, se necessário, fazer a infiltração, fazer uma participação, fazer uma sociabilidade e estar ali presente. Porque a maior prova disso é o próprio anonimato do serenão, o próprio serenão oligofrênico, enfim. Eles transcendem, eles dominam essa condição, essas condições intrafisiológicas. Esse é o meu ponto de vista.